E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso de gramática. Desta vez, nós vamos falar sobre os pronomes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar o nosso canal. Temos outros vídeos que falam sobre gramática e outros assuntos interessantes. Então, fique com a gente, acompanhe as próximas etapas e faça bom proveito. Vamos lá. Então, os pronomes. Vamos aqui com uma definição básica. É o termo que identifica ou está relacionado às pessoas participantes de uma situação comunicativa ou a elementos aos quais o discurso faz menção. Essa definição vai ficar mais clara ao longo da nossa aula, mas para a gente guardar de uma forma simples, o pronome está diretamente relacionado ao substantivo, seja para exercer uma função de substituição, como no caso dos pronomes substantivos, que representam ou ficam no lugar dos substantivos, como, por exemplo, nos casos dos pronomes adjetivos, que acompanham e modificam o sentido desses substantivos. Então, a partir dessas definições iniciais, nós vamos apresentar as classificações e assim vai ficar mais claro essa primeira definição que eu estou trazendo agora. Vamos continuar. Os pronomes pessoais, que são os mais conhecidos, eles são aqueles que substituem ou fazem referência às pessoas do discurso. O eu, o tu, o ele, o nós, o vós, o eles, ou elas, o ela também, que em linhas gerais é quem fala, de quem fala, com quem fala. Basicamente isso. Então nós temos os pronomes do caso reto, que desempenham funções de sujeito ou de predicativo do sujeito. Nós vamos falar melhor sobre esse assunto nas aulas de sintaxe. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Como por exemplo, este livro é para eu ler. Por outro lado, os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham funções de objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Todas funções sintáticas também, que vamos falar aos poucos nas próximas aulas. Me, mim, te, ti, nos, você, o, a, lhe, contigo, consigo. Então todas esses pronomes têm função de objeto, mas também exercem essa função de substitutiva. No caso, Luísa chegou, mas não a vi. Esse a refere-se a quê? A Luísa. Então, um toma o lugar de outro. Essa é a definição clássica, a função clássica do pronome. Por outro lado, nós temos um caso especial, que é o pronome de tratamento, que serve para designar você se referir a um interlocutor de uma forma solene, respeitosa, formal. É muito usada quando na relação com autoridades, como você se dirigir a um deputado, a um prefeito, a um vereador, ao reitor de uma universidade, a um juiz, a um padre, um bispo. Então a gente usa esses pronomes de tratamento. Ou mesmo uma pessoa que a gente não conhece, a gente, em vez de usar, a gente usa muito o senhor, que exerce o papel da vossa senhoria, mas se equivalem. Então, vossa senhoria, senhor, senhora, vossa excelência, vossa santidade. Aqui um exemplo. Vossa excelência viajará com seus assessores? Se vossa excelência, assim, é bastante usado nas autoridades políticas em geral, como deputados, presidente da república, governadores, entre outros. Um pequeno detalhe que eu quero comentar a respeito do pronome oblíquo é que se a forma verbal terminar com rs ou z, o pronome oblíquo, o, ou, a, os, as, tem uma modificação, um acréscimo de um L. Vou comprar o livro, vou comprá-lo. Fizemos a festa ontem, fizemos-la ontem. Ela fez as malas e foi embora. Ela fê-las e foi embora. Esse lo, esse lá, esse las refere-se ao livro, a festa, as malas respectivamente, exercendo, como nós já dissemos, função substitutiva, substituindo um substantivo ou expressão equivalente. Agora, se esse verbo for terminado com um som nasal, geralmente terminado em M ou N,
O pronome oblíquo assume a forma no, na. Eles compraram o carro, eles compraram no. Então esse no assume o papel de o carro. Então, e você precisa acrescentar o N para você fazer a inclusão do pronome oblíquo, certo? Agora nós já vamos falar de grupos de adjetivo, de grupos de pronomes que têm função adjetiva, ou seja, eles não têm a função de substituir o substantivo, mas de acompanhá-lo e modificá-lo. Um caso, como vamos ver agora, são os pronomes possessivos, que se relacionam com esses substantivos, mas estabelecem uma relação de posse ou de origem. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, nosso, vosso, dele, delas, certo? Alguns exemplos aqui. Suas roupas são muito bonitas, Suzana. Esse suas refere-se à roupa da Suzana. Então ela dá essa relação de propriedade, de posse. Não conheço as suas ideias, mas sei bem das minhas. Esse suas em relação a um terceiro, uma outra pessoa, e minhas relacionadas a um interlocutor. Eu, por exemplo, as minhas ideias. Se eu seguisse os conselhos dela, de uma pessoa qualquer, estava enrascado. Então, esses conselhos foram dados por uma terceira pessoa, uma mulher, dá a indicação de que ela veio de alguém, de uma outra pessoa, de quem se fala. A nossa cidade natal já não é mais a mesma de antes. A nossa cidade natal. Então, assim, dá uma ideia mais clara de origem, não é de posse. A cidade não é nossa, não é minha, de outras pessoas. Nós viemos de lá, nós nascemos lá, entendeu? Então essa relação de origem fica bem marcada aqui. Agora nós temos uma outra categoria de pronomes, que são os demonstrativos, que se referem às pessoas do discurso, estabelecendo entre elas relação de proximidade ou de distanciamento no tempo e no espaço. Então, os pronomes demonstrativos estabelecem muito relação de proximidade e de distanciamento. São âncoras discursivas, como a gente pode dizer, e nós vamos falar muito disso em aulas posteriores. Vamos começar com este, esta e isto, que estabelece uma relação de proximidade com a primeira pessoa do discurso, ou seja, quem fala, falante. Também se refere a um assunto do qual ainda será tratado ou ao tempo presente. Exemplo, este livro é ótimo. Diferentemente de esse, essa, isso, em que essa relação de proximidade é com a segunda pessoa do discurso, ou seja, o ouvinte ou receptor. Então, no caso, esse livro seria um livro que ele está portando, ou um livro que está num lugar assim próximo, uma estante, uma mesa, mas assim não está necessariamente, mas não está próximo do interlocutor, está numa distância um pouco maior. Por outro lado, tem aquilo aí já é uma distância ainda maior, é uma relação de afastamento. Então eu estou me referindo a algo que se refere a uma terceira pessoa, alguém que está fora do discurso, de quem se fala, ou algo que está muito afastado, assim, aquele ônibus que está passando lá do outro lado da rua, ou um livro que está bem longe da estante, aquele tempo, naquele período. Então, este refere-se a uma situação espacial e temporal próxima, esse a uma situação espaço-temporal mais distante, geralmente passado, e aquilo é uma situação temporal ainda mais distante, um passado ainda mais distante, ou um espaço ainda mais distante. E aqui uns casos curiosos, como tal ou mesmo próprio, que são elementos que podem ser utilizados como pronomes demonstrativos, exercendo, por exemplo, nem tudo que reluz é ouro. Esse o tem o mesmo papel do aquilo, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Ou não disse tal coisa, não disse essa coisa. Então são palavras que exercem a mesma função dos pronomes demonstrativos. E são opções linguísticas que a gente tem para deixar o texto mais diversificado, sem recorrer sempre às mesmas palavras. Quanto aos pronomes indefinidos também, aqui algumas observações. Eles recebem sempre a terceira pessoa, mas de forma vaga
imprecisa ou genérica. Algum, nenhum, alguém, ninguém, muito, pouco, nada. Além dos pronomes propriamente ditos, nós temos as locuções pronominais, assim, que exercem a mesma função, só que são expressões mais longas, cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, um ou outro. O que eu quero destacar aqui, no caso, a diferença. Algum funcionário já chegou ao escritório? O algum, ele acompanha a palavra funcionário e dá a ideia assim, um funcionário qualquer, não diz que sim, não dá destaque a pessoa em particular, mas um funcionário qualquer. Então ele dá essa ideia de vagueza. Mas ele também dá uma ideia de número ou quantidade, no caso um se refere. Mas a diferença do algum, que ele modifica o funcionário. Ele traz uma ideia, traz uma alteração de sentido a funcionário. Diferentemente de ninguém. Não falei com ninguém. Ninguém já é um termo independente, assim, não independente, mas ele tem uma função de substantivo. Ele é sozinho, ele se basta. Então algum, nenhum tem funções adjetivas. Já alguém e ninguém, tudo, nada tem funções substantivas. Essa é a diferença. Cada qual sabe onde ele aperta a botina, qualquer um sabe disso. São outros exemplos no caso de locuções pronominais indefinidas. Aqui, nos casos dos interrogativos, são aqueles que são utilizados para fazer perguntas, tanto diretas quanto indiretas. Alguns exemplos de perguntas diretas. Que país é este? Ou quanto custa esse carro? São perguntas diretas. Você precisa usar a interrogação, ponto de interrogação. Já por outro lado, perguntei quem chegou e ignoro quanto custa esse carro, são perguntas indiretas. Ela tem uma função interrogativa, mas não se vale do ponto de interrogação. Tem uma estrutura um pouco diferente. E por fim, nós vamos aos pronomes relativos. Eles têm uma função bem especial, que é a que a gente chama de relação anafórica, ou seja, de serem fazerem relação a termos que já foram ditos anteriormente no texto. São mecanismos muito importantes para a gente fazer a chamada progressão textual, que é um elemento importante da coesão, um outro assunto que vamos falar no próximo vídeo. Então, pronomes como o que, o qual, a qual, cujo, quanto, quem, como, onde tem essa função. O que é o mais conhecido? Ele faz essa relação referencial entre coisas e pessoas. Por exemplo, o livro que eu comprei é ótimo. Esse que refere-se justamente ao livro. Ao livro, faz assim, refere-se livro ao ato de comprar e a uma qualidade. Ótimo. Então, essa ponte é estabelecida pelo pronome relativo que exerce essa função de referenciar-se a livro, uma coisa que já foi dita. O quem já é especificamente usado para pessoas e sempre depois de preposição. Teresa é a mulher a quem amo. Então a gente não pode esquecer do quem quando usado como pronome relativo, certo? Mas, diferentemente do pronome interrogativo, que é outro uso, uma outra regra. Então, Teresa é a mulher a quem amo, então não podemos esquecer dessa preposição. E cada uso, dependendo do verbo, dependendo da situação, a gente muda. Uso de ou por, não, cada caso um uso específico. O qual, a qual, exerce a mesma função do que, mas é empregado com uma forma de se evitar ambiguidade. Por exemplo, conheço o pai da moça, o qual é uma fera. Quando eu utilizo o qual, fica muito claro que eu estou falando do pai da moça. Por outro lado, se eu utilizasse que, conheço o pai da moça, que é uma fera, já não haveria essa clareza, porque esse que poderia se relacionar tanto o pai da moça quanto a própria moça. Então ficaria algo ambíguo e ruim de se entender. No caso do qual, você desfaz essa dúvida.
E se você usasse a qual? Aí você estaria relacionando a moça. Também você restringe o sentido e evita ambiguidade. Então, o qual é uma alternativa importante para você usar na produção do texto para evitar ambiguidade. E uma alternativa ao que, para você justamente evitar o chamado queísmo. O uso excessivo do que no texto, apesar de não ser errado, deixa uma impressão de falta de conhecimento, de vocabulário, de produção de texto. Então gera um efeito ruim, um efeito estilístico, um efeito estético muito desagradável. Então é importante você alternar o uso dos pronomes relativos para justamente desfazer essa impressão de repetitividade, de vocabulário pobre e com isso comprometer o efeito que você pretende gerar no seu texto. O cujo, cada vez mais em desuso, mas é importante a gente falar dele, que assinala uma relação de posse ou origem entre o antecedente e o termo especificado. Exemplo, o livro cuja capa está rasgada é ótimo. Então o capa faz relação a livro, então é a capa do livro. Então esse cujo dá essa relação de posse e de origem. No caso de origem, a capa do livro, certo? Onde estabelece uma relação de local com o antecedente. Por exemplo, o apartamento onde moro é muito apertado. Então é mais adequado o uso do onde quando há essa relação de localidade. O apartamento onde moro, a casa onde estou. Porque muitas vezes a gente usa o onde em outras situações que não tem essa relação de localidade. Nesses casos eu recomendo o uso do em que em vez do onde, porque aí fica mais preciso. Onde, relação de local. Outras relações, em que, certo? E por fim, quanto, que introduz orações subordinadas quando está acompanhado dos pronomes indefinidos. Tudo, todos, todas, etc. Por exemplo, meu amigo gasta tudo quanto ganha. Bom, só para deixar uma dica de leitura, a nossa gramática completa Sacconi é uma gramática tradicional, um livro já há bastante tempo no mercado, às vezes com um nome relativamente diferente, nossa gramática contemporânea. A edição que eu tenho é de 2005. Essa é a edição mais recente. É uma gramática mais tradicional, de um autor bastante conhecido e bastante polêmico no universo das letras, mas vale muito a pena você ter acesso a essa obra e conhecer por ser uma fonte bastante válida. E com isso nós terminamos essa aula, espero que você tenha aproveitado muito bem e se você tiver mais alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de curtir para prestigiar o nosso trabalho, porque isso é muito importante e eu espero nos vermos no próximo vídeo. Então muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.